A icterícia é a coloração amarelada da pele das mucosas, sendo mais visível principalmente na esclera e no frênulo da língua. Ela vai acontecer devido ao aumento das bilirrubinas na corrente sanguínea, é o que nós chamamos de hiperbilirrubinemia. E o que são essas bilirrubinas? Elas são substâncias produzidas através da degradação das hemácias senis, ou seja, 85% das bilirrubinas vêm dessa degradação. Essas hemácias são capturadas pelo baço e são degradadas. Nas hemácias, a gente vai ter a hemoglobina, que é constituída pela globina e pelo grupo M. O grupo M, por sua vez, é constituído pelo ferro e pela protoporfirina, e é essa protoporfirina que vai ser convertida em biliverdina para posteriormente ser transformada em bilirrubina indireta, que é a bilirrubina insolúvel. Qualquer situação, então, que vai desencadear uma elevação dessa bilirrubina indireta, possivelmente vai causar icterícia nesses pacientes. Quais são, então, essas principais causas de elevação da bilirrubina indireta? A primeira causa é o aumento da produção da bilirrubina indireta. Como já dito, essa bilirrubina vem da degradação das hemácias. Então, qualquer situação que vai desencadear uma morte prematura e acelerada dessas hemácias, possivelmente vai desencadear icterícia nesses pacientes, né? O que a gente chama de anemia hemolítica. Nós temos diversos tipos, né? Nós temos as hemoglobinopatias, as mais conhecidas aqui seriam a anemia falciforme, a talassemia, tem também a deficiência de G6PD. Enfim, são diversos tipos de anemia hemolítica, a gente vai falar sobre isso na aula de anemia hemolítica. Então, qualquer situação, como já disse, né? Qualquer situação que vai causar uma morte prematura e acelerada dessas hemácias, que são basicamente essas situações, né, de hemólise, a gente vai ter uma elevação da bilirrubina indireta e, possivelmente, icterícia no paciente. A segunda causa é a redução da captação. Após formada, essa bilirrubina indireta, por ser insolúvel, ela precisa se ligar a uma proteína chamada de albumina, para que ela consiga ganhar solubilidade e chegar até o fígado, onde ela vai ser captada por ele. Então, qualquer situação que vai interferir nesse processo de captação, né, vai desencadear uma redução da captação da bilirrubina indireta pelo fígado, possivelmente também vai causar icterícia no paciente. As três principais situações relacionadas à redução da captação são o jejum prolongado, uso de alguns medicamentos, como por exemplo a rifampicina, e algumas infecções. Terceira causa de elevação da bilirrubina indireta e possivelmente icterícia nesses pacientes seria a redução da conjugação. E o que é a conjugação? Depois de captada pelo fígado, essa bilirrubina indireta vai passar por um processo chamado de conjugação, ou seja, ela vai ser transformada em bilirrubina direta, que é solúvel. Essa reação enzimática vai ser realizada por uma enzima chamada UDP-glicuroniltransferase. Então, qualquer situação que vai afetar a função dessa enzima vai gerar uma redução da conjugação, logo, elevação da bilirrubina indireta e icterícia nesses pacientes. Quais são as principais doenças relacionadas à redução da conjugação? A primeira delas é a síndrome de Gilbert, que é uma síndrome que vai acontecer devido à mutação, uma mutação que vai causar uma redução da função da enzima UDP, glicuroniltransferase. Essa redução é variável, pode ocorrer em até 70% de redução dessa enzima. O quadro clínico da síndrome de Gilbert surge ali, geralmente entre o período de pós-puberdade e 20 anos de idade, e é basicamente uma icterícia que vai surgir após o jejum prolongado ou exercícios físicos. Diagnóstico: exame físico desses pacientes vai ser normal, né? Às vezes, pode ser que a gente consiga identificar essa icterícia, né? Alterações laboratoriais, somente elevação da bilirrubina indireta, que vai ficar em média, no máximo, até 6 mg por decilitro, sem alterações hepáticas, né? E como já dito, o exame físico vai estar normal, talvez uma icterícia. Tratamento da síndrome de Gilbert não é necessário.
Às vezes, por questões estéticas, né? Se o paciente estiver muito incomodado com a icterícia, a gente pode associar o fenobarbital, que é considerado um indutor dessa enzima UDP-glicuroniltransferase. Então, ele ajuda a reduzir um pouquinho da icterícia. Esses pacientes têm um prognóstico excelente, até melhor do que o da população geral, porque a bilirrubina indireta tem atuação antioxidante. Então, ela reduz complicações como aterosclerose e doenças potencialmente fatais, como, por exemplo, o câncer. Uma segunda doença relacionada à elevação da bilirrubina indireta pela redução da conjugação é a síndrome de Crigler-Najjar. Ela é uma doença de transmissão genética e é autossômica recessiva. Ela vai resultar na deficiência quase que completa ou até total da atividade da enzima UDP-glicuroniltransferase. Então, ela é dividida em dois tipos, o tipo 1 e o tipo 2. O tipo 1 ele é o mais grave, e aqui vai acontecer uma deficiência total da enzima UDP-glicuroniltransferase, um distúrbio, então, muito grave, desencadeante da encefalopatia por kernícteros, né? Que é uma lesão cerebral devido à impregnação dessa bilirrubina indireta no cérebro. O quadro clínico desses recém-nascidos é, então, uma hiperbilirrubinemia muito grave. Esses recém-nascidos vão apresentar a função hepática normal e, se não for feito nada, né, se ninguém intervir, vão começar a apresentar os sintomas relacionados à encefalopatia por kernícteros, que são basicamente vômitos, letargia, inapetência, opstótono, né, que é aquele espasmo característico do tétano, crise oculogírica, que é aquela elevação bilateral do olhar, involuntária e permanente, convulsões e até morte. Ela pode também desencadear sequelas como retardo mental, paralisia cerebral, perda de audição neurosensorial e visão fixa paralítica na infância. As alterações laboratoriais encontradas na síndrome de Crigler-Najjar do tipo 1 é uma hiperbilirrubinemia, bilirrubina indireta que vai estar entre 20 a 25 mg por decilitro, mas pode chegar até a 50. As fezes desses recém-nascidos vai ter cor normal, o urobilinogênio vai estar baixo. Devido à deficiência completa da enzima UDP-glicuroniltransferase, a gente não vai ter, então, a conversão da bilirrubina indireta em bilirrubina direta. Portanto, os níveis de bilirrubina direta nesses recém-nascidos portadores da síndrome de Crigler-Najjar do tipo 1 vai ser indetectável. Diagnóstico definitivo somente através da análise genética. Tratamento, plasmaférese e fototerapia. O transplante é a única opção curativa e, infelizmente, o prognóstico desses recém-nascidos é ruim. A síndrome de Crigler-Najjar do tipo 2 ela é menos grave porque aqui é uma deficiência parcial da enzima glicuroniltransferase. O paciente não vai evoluir com o distúrbio neurológico, né, a síndrome de kernícteros. Diagnóstico, a função hepática vai estar normal, né, a parte laboratorial, a função hepática vai estar normal. A bilirrubina indireta geralmente fica menor do que 20, entre 8 a 18, mas em algumas situações ela pode chegar até a 40, inclusive, né, em caso de infecções ou jejum prolongado. Inclusive nas situações em que ela vem associada à hemólise, pode ser muito difícil de conseguir diferenciar da síndrome de Crigler-Najjar do tipo 1. Em casos de dúvidas, a gente pode associar o fenobarbital, e que por ser indutora, né, da enzima glicuroniltransferase, a gente consegue observar uma redução da bilirrubina indireta na síndrome de Crigler-Najjar do tipo 1, do tipo 2, coisa que não vai acontecer na síndrome do tipo 1. Tratamento do tipo 2 somente é igual à síndrome de Crigler-Najjar. Aqueles pacientes que se incomodam com a icterícia, a gente pode considerar doses baixas de fenobarbital. Uma terceira causa de icterícia pela elevação da bilirrubina indireta devido ao comprometimento da conjugação é a imaturidade do sistema de conjugação que vai acontecer nos recém-nascidos. É muito comum a gente observar icterícia nesses bebês e acontece devido a uma imaturidade mesmo desse sistema. Nesse caso, a icterícia é considerada fisiológica. Ela normalmente surge a partir de 48 horas de vida e se resolve sozinha dentro de 1 ou 2 semanas.
Então, a gente finalizou as principais causas de icterícia pela elevação da bilirrubina indireta. Vamos falar então sobre as principais causas da icterícia pela elevação da bilirrubina direta, né? Então, a hiperbilirrubinemia direta também causa icterícia. Quais são essas principais causas? Depois que essa bilirrubina indireta é captada pelo fígado e passa pelo processo de conjugação, ela vai se transformar então em bilirrubina direta, que é uma bilirrubina solúvel. Após formada, essa bilirrubina direta ela vai ser jogada no intestino e vai ser eliminada na urina como urobilinogênio, né, porque ela é reabsorvida também pela corrente sanguínea, atinge as vias urinárias e é eliminada na urina como urobilinogênio e também eliminada nas fezes como estercobilina. Essa é a terceira etapa das bilirrubinas no fígado, né? Primeiro a captação, depois a conjugação e a terceira etapa, a excreção. Qualquer situação que vai afetar a excreção da bilirrubina direta vai causar elevação da bilirrubina direta e, possivelmente, icterícia nos pacientes. Quais são essas principais situações? A primeira delas é a síndrome hepatocelular, porque quando a gente tem uma destruição muito grande dos hepatócitos, a parte mais afetada é o mecanismo de excreção, porque é o mecanismo que consome energia, né? Então, o fígado, nesse caso, ele vai até conseguir captar e conjugar a bilirrubina, mas ele não vai conseguir excretar. Nesse caso, a gente vai ter, então, uma hiperbilirrubinemia mista, mas com predomínio da bilirrubina direta. Uma segunda causa é a síndrome de Dubin-Johnson. Aqui vai acontecer um defeito nessa fase de excreção da bilirrubina. Os pacientes portadores da síndrome vão ter uma hiperbilirrubinemia e a bilirrubina direta ela vai representar mais de 50% da bilirrubina total. Essa bilirrubina direta vai ficar a mais ou menos entre 2 a 5 mg por decilitro, mas pode acontecer também uma elevação da bilirrubina indireta. Em relação à apresentação clínica, não temos, tá? Os pacientes normalmente são assintomáticos, mas pode acabar relatando queixas inespecíficas, como astenia, dores abdominais, pode acabar relatando também colúria. Diagnóstico, né? Do ponto de vista laboratorial, como já dito, a gente vai conseguir observar então essa elevação das bilirrubinas com a bilirrubina direta superior a 50% da bilirrubina total. Provas de função hepática estarão normais. A biópsia aqui não costuma ser realizada, e também não é necessária, mas se realizada, a gente vai observar uma pigmentação escura nas áreas centrolobulares. Tratamento aqui também não é necessário, esses pacientes têm um bom prognóstico. Uma terceira possibilidade é a síndrome de Rotor, que é um distúrbio no armazenamento da bilirrubina direta que vai acabar retornando à circulação antes mesmo de conseguir ser excretada. Alterações laboratoriais na síndrome de Rotor, aqui a gente vai, como sempre, né, a função hepática vai estar normal e a gente vai observar uma hiperbilirrubinemia, lógico, com predomínio da bilirrubina direta. A diferença para a síndrome de Dubin-Johnson é que aqui a gente vai observar um aumento da coproporfirina urinária. Esse aumento vai estar entre 250% a 500% e mais de 50% vai corresponder à coproporfirina urinária do tipo 1. Lá na síndrome de Dubin-Johnson, a coproporfirina urinária vai estar normal. Síndrome de Rotor também não tem necessidade de tratamento. Uma outra possibilidade de icterícia pela elevação da bilirrubina direta é a obstrução da via biliar. Depois que essa bile é produzida, né, pelos hepatócitos, ela vai ser captada pelos canalículos biliares e vão descer pelos ductos biliares, ductos hepático direito e esquerdo, ducto hepático comum, colédoco e atinge o duodeno. Lembrando que aqui no duodeno, o colédoco ele vai se juntar ao ducto pancreático e vai formar a ampola hepatopancreática. Então, quando a gente não vai ter gordura ali no duodeno, essa bile vai refluir pelo colédoco, pelo ducto cístico e vai atingir a vesícula biliar, ficando armazenada ali. Quando essa árvore biliar é obstruída em qualquer um desses pontos, né, sendo intrahepático ou não, vai acontecer também uma hiperbilirrubinemia com predomínio da bilirrubina direta. As principais causas de obstrução são a coledocolitíase, o câncer e a estenose.